a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Donizete Diniz e hoje Deus colocou no nosso coração falar um pouquinho a respeito da desobediência. Como é difícil quando nós encontramos pessoas desobedientes. E Deus nos alerta e fala a respeito da desobediência e que nós devemos fugir disso. Mas antes de nós irmos para a mensagem, eu gostaria muito de estar pedindo a você que fizesse a tua inscrição, entrasse lá também no nosso canal, acionasse também o sininho para que você seja avisado pelo YouTube todas as vezes que nós colocarmos novos conteúdos no canal e desta forma você estará nos ajudando, estará nos abençoando. O tema de hoje, nós vamos falar a respeito da mulher de Ló. A mulher de Ló é conhecida na Bíblia Sagrada como a mulher que foi transformada em uma estátua de sal. A história da mulher de Ló tem registro em Gênesis, capítulo 19 e também no versículo 26, e diz que ela se transformou em uma estátua de sal, mas não traz o nome dela e também nada fala sobre a vida pessoal da esposa do sobrinho de Abraão. E deduzimos que essa mulher tenha sido a mãe das duas filhas de Ló. E pensar que o sobrinho de Abraão tinha tudo para ser grande, pois riquezas ele já possuía quando resolveu morar na campina do Jordão. Abraão já havia salvo o seu sobrinho e a família quando os 318 homens esteve com ele, obteve êxito contra os reis que levaram cativas as pessoas de Sodoma e Gomorra e tudo que havia nas cidades daquela região. O pecado daquela cidade já havia atingido a grandiosidade ao ponto de Deus destruí-las. Mas antes o Senhor avisou a Abraão, que imediatamente intercedeu pela família do sobrinho. Os anjos foram recebidos na casa de Ló de maneira hospitaleira, o que não aconteceu com os moradores de Sodoma. Os anjos tinham o objetivo de avisar a Ló sobre a decisão de Deus em destruir aquele lugar e tudo o que ali havia, e que Ló, suas filhas, a esposa e os genros deveriam deixar a cidade antes que ela fosse destruída. Mas antes mesmo deles falarem qualquer coisa com Ló, a população da cidade bateu pedindo que entregasse os viajantes que estavam na casa de Ló para que pudessem abusar dos dois homens que estavam ali. Ló até procurou conversar com aqueles que estavam do lado de fora, mas os homens da cidade de Sodoma ameaçavam. Ló fechou a porta e eles tentavam derrubar para pegar os homens que ali estavam à força. Quando eles conseguiram até mesmo abrir um pouco a porta, os dois homens, que eram dois anjos, portanto estavam ali de forma humana, precisaram ferir os homens da cidade com cegueira e orientaram Ló que avisasse os genros para juntos saírem da cidade e fossem para as montanhas rapidamente. Ló foi tido como zombador pelos genros, que ficaram na cidade e logo, com os outros moradores da cidade, foram destruídos. Pela manhã, os anjos alertaram a Ló para saírem da cidade, para que não sofressem o castigo que estava por vir. Mas todos os avisos que foram feitos para Ló, assim mesmo houve uma certa hesitação por parte da família que aparentemente não queria deixar a cidade, os seus pertences para trás. Ló até conseguiu negociar com os anjos para não ir para as montanhas, mas sim para uma pequena cidade por nome Zoar, o que aparentemente também seria destruída. Após obter êxito na negociação pela permissão e também pela misericórdia de Deus, a família foi instruída pelos anjos a deixarem a cidade rapidamente e que não deveriam parar pelo caminho e nem tampouco olhar para trás. Mesmo com a negociação e a permissão de Deus, Ló e sua família demoravam e foram retirados pelas mãos pelos próprios anjos. Ló, sua esposa e as duas filhas foram retiradas da cidade para não sofrerem as consequências do pecado daquele povo. Quando começou a amanhecer, Ló e sua família já estavam chegando a Zoar. Deus fez chover enxofre e fogo sobre toda a campina. As cidades de Sodoma e Gomorra, os animais, homens, mulheres, crianças e tudo o que havia naquele lugar foi destruído. Tudo o que um dia foi fértil e bonito aos olhos, agora estava completamente destruído e em trevas. A mulher de Ló, talvez pelos gritos dos homens que poderiam ser ouvidos ao longe, mas o barulho do fogo que o Senhor mandou dos céus e mais também o barulho dos animais e a elevada temperatura do local, que aumentou tremendamente, teve aguçada a curiosidade e a mulher não resistiu. A Bíblia relata que
desobedientemente, a mulher olhou para trás e foi imediatamente convertida em uma estátua de sal. A desobediência de uma ordem de Deus traz seríssimas consequências: a morte espiritual e a demora até mesmo para o recebimento das bênçãos são exemplos claros desta prática. Por isso, nós devemos sempre obedecer a tudo aquilo que o Senhor pede para que façamos. É comum vermos, mesmo na Bíblia, casos de desobediência a Deus. Mesmo pessoas com grande fé passaram por problemas assim. O próprio pai de todos os homens, Adão, junto com sua esposa Eva, pecou contra Deus e cometeu uma grave desobediência. Podemos citar outros nomes como Abraão, Moisés, Salomão e até mesmo profetas de Deus como Jonas tiveram momentos em que desobedeceram às ordens do Senhor. Felizmente, através do seu Filho Jesus Cristo, temos a chance de nos redimir e voltar para seu caminho, restabelecendo assim a nossa aliança com Deus. Jesus perdoa todos os nossos pecados, como fez com a mulher adúltera, fez com Pedro, que traiu 3 vezes, foi cometido também por Pedro. Mas o próprio Pedro, no livro de 1 Pedro, no seu capítulo 1 e no versículo 14, diz assim: sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Portanto, meu irmão, nós devemos obedecer a palavra do Senhor. Mesmo Paulo, que perseguia os cristãos, teve o perdão de Deus e passou a espalhar pelos 4 cantos os ensinamentos de Cristo. Nós devemos sim obedecer ao Senhor. E se por algum motivo nós estivermos aí em desobediência, também, meu irmão, devemos ter a humildade de pedir para o Senhor perdão, para que o Senhor entre em nossas vidas, nos perdoe e nos dê mais uma chance. E quando isso acontecer, devemos não voltar a desobedecer o Senhor, mas sim fazermos a tua vontade. Amém, meus amados? Quero, junto com os irmãos, fazer uma oração. Amado Deus, querido e maravilhoso Pai, que nós possamos, Senhor, obedecer, meu Deus querido, às Tuas palavras, os Teus mandamentos, para que o Senhor possa, meu Deus, sempre, Senhor, ter a alegria de nos abençoar. Que nós possamos, Senhor, sempre fazer, ó Deus, o melhor pela Tua obra, pelos nossos irmãos, mas principalmente obedecer às Tuas ordens. E isso, meu Deus, doa quem doer. Nós devemos sim obedecer a tudo aquilo que o Senhor fala e nos mostra e pede para nós. Eu te agradeço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, seja você abençoado. Fique você bem e com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Donizete Diniz. Se Deus falou contigo e você gostou desta mensagem, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber novas mensagens. Que Deus te abençoe.